Uhum. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem e todos animados para a nossa segunda aula do minicurso sobre a obra do Lima Barreto. Que seja uma aula tão produtiva quanto foi a da semana passada, com muitas trocas, com muitos comentários. Achei que ficou bem interativo, então, novamente, ressaltar. Quando quiserem, né, fazer comentários, enfim, eu estou com o chat aberto, justamente para a gente interagir. Eu vou projetar alguns slides. Inclusive, amanhã eu ia mandar na semana anterior o slide da primeira aula, mas eu vou mandar amanhã, que daí eu já mando das duas aulas, os dois slides juntos. Deixa eu compartilhar. Estou tentando a tela cheia. Deixa eu abrir no PDF de novo, igual semana passada, que vai ser melhor. Peraí. Natasha, se eu te mandar, você consegue compartilhar? Porque eu não sei por que tá ficando... Não fica a tela cheia. Consigo sim. Pode me mandar. Vou te mandar no WhatsApp, tá? Só um minutinho, gente. Eu tinha mandado já até pro Matheus, mas aí, como hoje ele não consegue compartilhar, mandei, Natasha. Já tô abrindo aqui, só um segundinho. Tá bom, obrigada. Uhum. Só esperar a Natasha abrir os slides e já começaremos, então. Foi certinho? Carregando. Foi, muito obrigada, Foi. Natasha. Perfeito. Obrigada. Bom, gente, então, só recapitulando o título, Lima Barreto e Sátira, desvendando o processo criativo do escritor no cenário literário brasileiro. Então, promovido pelo Grupo de Estudos em História e Literatura. Pode passar, Natasha, por favor. Bom, então, só para recapitular, né, na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre a vida e a obra do Lima Barreto, o contexto de produção, e nós até problematizamos, foi uma discussão bem interessante sobre a questão do pré-modernismo, né, que é muito amplo, é um movimento muito, muito genérico aí para a gente inserir a obra do Lima. Comentamos sobre a crítica, sobre as obras barretianas, então destacamos que ele foi, sim, muito mal julgado pela crítica, o viés militante da obra dele e analisamos a crônica O Pistolão. O próprio título, né, do minicurso, ele aborda a questão da sátira, então hoje nós aprofundaremos justamente nessa questão do viés satírico da obra do Lima Barreto. Então, a gente vai traçar um percurso sobre a sátira, depois, para entrar na análise de Numa e a Ninfa, que foi a obra que eu estudei durante o mestrado, nós trabalharemos justamente com a questão também do histórico e do literário, porque o Lima escreve o romance dele tendo como base as eleições de 1910. Então, também a gente discute essas questões. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar hoje é justamente a sátira enquanto
modo de construção. A gente também vai comentar mais um pouco sobre as questões da crítica, né? Como que Numa e a Ninfa é uma das obras mais mal julgadas do Lima Barreto. Pode passar, por favor, Natasha. Bom, então eu gosto de começar com um trechinho também de uma crônica dele que já expõe essa questão irônica, essa questão do exagero, né, que está em um novo manifesto, em que nós temos o seguinte: de resto, acresce que nada sei de história social, política e intelectual do país, que nada sei da sua geografia, que nada entendo de ciências sociais e próximas, para que o nobre eleitorado veja bem que vou dar um excelente deputado. Esse é só um trecho, né, no texto como um todo. Ele comenta as questões que ele não tem aptidão e que é justamente o fato de não ter aptidão, não ter qualificação, que vai torná-lo um excelente deputado. Eu começo com esse trecho porque Numa e a Ninfa gira exatamente em torno de questões políticas e nós temos como personagem principal um deputado. Então, aqui, o que nós percebemos, né? Assim como a crônica que nós analisamos na semana passada, é um discurso irônico, né? Então, se ele não sabe, o que se espera é que ele não ocupe nenhum tipo de cargo político, público, enfim. Mas aqui não, aqui é exatamente esse fato de não saber que vai torná-lo aí apto para tal cargo. E o tanto que ele constrói isso em até mesmo um exagero, né? Nada sei sobre vários assuntos do país. E outra questão também que é interessante, assim como na crônica da semana passada, que é justamente o fato desse desconhecimento que torna a pessoa apta para isso. Pode passar, Natasha. Então, primeira questão, a gente conversar um pouquinho sobre a sátira, né? A gente fala que o Lima Barreto é um satirista, mas para isso a gente precisa entender justamente o que é a sátira enquanto gênero, né? E avaliar esse modo de construção narrativa. A primeira questão que é importante, né, é a gente entender que por muito tempo a sátira ela não foi nem ao menos estudada. Por quê? Porque ela era justamente considerada um gênero menor, entre aspas, né? Ela não cultivava tanto prestígio quanto comparada àquela tríade dos gêneros literários, né? Então, o épico, lírico e o dramático. O que coloca a própria sátira em uma posição marginal, né? Marginalizada dentro dos estudos literários. E aí, isso diz respeito a vários fatores, né? Porque como esses textos eles estão em uma posição de ataque, nós precisamos pensar em duas questões, né? A temática da sátira, a atitude do satirista e a forma como essa sátira é feita. Sobre a atitude do satirista, a gente já viu na semana passada que a intenção do Lima Barreto era justamente a construção de uma prosa militante, uma literatura consciente dos problemas do país, mas aí a gente precisa entender a obra dele sob esse viés satírico. Quando a gente pensa na temática, né, eu coloco aqui uma citação do Carlos Erivani Fantinatti, ele até está nas referências, mas foram os estudos dele que eu usei aí como base inicial para discorrer sobre a sátira na obra do Lima Barreto. Então, primeiro ele vai fazer justamente esse panorama de trazer o que é a sátira, e depois, então ele tem, né, um capítulo muito interessante que é a Contribuição à Teoria e ao Ensino da Sátira, que é um capítulo de 1955, e depois ele vai analisar o Lima Barreto enquanto satirista. Então, muito do que eu trago aqui estão nos estudos dele. Então, sobre essa temática satírica, o primeiro ponto, a temática satírica gira em torno de temas tabus, né? Então, quando a gente pensa na questão da política, ela já entra aí. Tratados numa linguagem chocante e mesmo obscena, não encontrava nos três gêneros elevados reputados pela tradição como sérios, desculpa. A atitude do satirista se manifesta pela eleição desses temas e dessa linguagem, sobretudo pela vinculação deles ao aqui e ao agora, isto é, ao tempo presente, submetendo-os à técnica do estranhamento e, com isso, provocando o receptor à reflexão e não à empatia. Quanto ao último aspecto, a sátira apresenta-se desligada de uma forma específica, aparecendo frequentemente em simbiose com outras formas
e gêneros literários. Então, aqui, o que é interessante a gente pensar? Que nessa questão da linguagem e dessa veiculação ao aqui e ao agora, porque muitas vezes a sátira está ligada a uma posição de denúncia. Isso é muito interessante para os estudos do Lima, porque muitas vezes os críticos colocam como se eles fossem datados, né? A gente vai ver isso na crítica do Numa e a Ninfa, que é como se ele ficasse ali. Mas, pelo modo de construção, né, por toda a questão da atemporalidade, a gente vê que, na verdade, ele consegue perpassar aí o tempo, o espaço, e até hoje tem elementos que conversam com a gente. Pode passar, Natasha, por favor. Então, a gente pensa, né, nessa questão da temática, da intencionalidade e esse objeto da representação satirizada. Outra citação que eu coloco é justamente que a sátira se configura, então, como uma estratégia intencional. Isso aqui é muito importante, porque, como eu já falei, né, os estudos do Lima muitas vezes eram vistos como que ele não tivesse planejamento algum. Mas se a gente entende a sátira num viés intencional, a gente percebe que ele utiliza os recursos dela para fazer, na verdade, a crítica, né? Em que a tendência elaborada por deformações da linguagem remete para além da imanência do texto, tornando visível e dando a conhecer ao receptor a ameaçadora realidade empírica de um dado momento histórico. Então, a sátira, é interessante a gente pensar isso, né? Porque a importância desse leitor da sátira, porque ela vai suscitar tanto a reflexão e o riso. E ela tem também elementos de construção que a gente vai conversar e vai analisar nas narrativas, que é a caricatura, né? Então, a construção de personagens, daqui a pouco eu entro um pouco mais nisso. A hipérbole, ou seja, que é essa construção sempre exagerada, né? E o grotesco. E o grotesco, por sua vez, que suscita o riso. Pode passar, Natasha, por favor. Então, aqui a gente tem também uma questão muito importante, que é a questão do leitor da sátira, né? E aqui eu gosto de trazer essa citação que vai dizer que não é possível ler passivamente uma sátira, pois ela sempre pressupõe uma leitura crítica. E também não é possível continuar com o mesmo olhar ingênuo sobre a realidade depois dessa leitura. A gente percebe, e eu vou trabalhar isso melhor com vocês, né? Vou explicar para quem às vezes não conhece a obra, mas o próprio título, Numa e a Ninfa, é intencional, né? Depois a gente tem a questão da caricatura. A caricatura eu gosto de destacar porque ela é uma construção aí importante para as personagens, né? Eu utilizei o estudo da professora Silvia Helena Telaroli de Almeida Leite, em que ela vai discutir sobre a caricatura na literatura paulista, mas quando ela fala, né, da parte teórica, a gente consegue trazer também alguns elementos para o Lima Barreto. Ela, inclusive, cita, até mesmo esse sendo o título, ela cita o Lima em alguns momentos. E o que ela vai falar da caricatura? Eu gosto bastante dessa definição, que a caricatura é a máscara que desmascara, enfatizando a dissolução de unidade ou disjunção do caricaturado, entre aparência e essência, entre forma e conteúdo, entre simulação e realidade. O caricaturista faz um perfil de poucas linhas, empreendendo a deformação deliberada ao original, com propósitos jocosos. Então, aqui o que a gente percebe? O Lima vai fazer justamente isso. Ele vai construir essas personagens exageradas, né? Que aí entra também essa questão da hipérbole junto, mas é uma máscara que ele coloca nessa personagem que, na verdade, vai desmascarar e vai deformar o original. Então, quando a gente pega, né, a figura do deputado, o que ele faz é construir isso de forma extremamente exagerada e deformar. A gente também pega a figura da lenda, o que a gente tem? Uma inversão, que a gente já vai conversar sobre isso. E o riso que a gente tem aqui, principalmente, né, é esse riso de zombaria. Para falar do riso, eu até nem coloquei no slide, mas só para citar, eu usei as reflexões do próprio para falar do riso, e ele escreve vários e vários tipos de riso. O que a gente focou, né, para a dissertação foi o riso de zombaria, porque é um riso, na verdade, né, construído para
para ridicularização mesmo. E o campo da sátira se baseia nesse riso de zombaria, porque o que ele vai fazer? Ao mesmo tempo em que você ri, você tem esse desnudamento de defeitos. Então, algo que é aparentemente bem construído, né, no sentido assim social, que seria essa figura do deputado, do casamento e tudo mais, hora que ele constrói através da sátira, a gente ri, ao mesmo tempo em que a gente ri, existe esse desnudamento do defeito aí moral e social sendo denunciado. Tá fazendo sentido, gente, essa questão da sátira? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa ou tirar já alguma dúvida sobre isso para a gente prosseguir? É uma partezinha mais teórica, mas é só para a gente conseguir pegar o fio para analisar a narrativa. Tudo bem até aqui? Tudo ok, Brenda. Tudo? Então tá bom. Pode passar, Natasha, por favor. Bom, e aí, para a gente começar a análise do Nume e a Ninfa, já puxando o gancho para a sátira, eu trago de novo uma citação em que nós temos aqui, né? Ó doutor, desculpe-me, desculpe-me. Já me havia esquecido do senhor. Não sabe como ando atarefado. Hoje já assinei 1557 decretos. Sobretudo, sobretudo. Neste país, tudo está por fazer. Tudo. Em dias tenho feito mais que todos os governos deste país. Já assinei decretos, né? Acho que são 272 mil, né? Ou 2 milhões, algo assim. O número está pequenininho. 78.345 regulamentos, não sei quantos mil avisos. Um trabalho insano. Gente, o número ficou pequenininho no slide e eu não estou com o livro aqui, tá? Mas é número, então a gente consegue perceber o quê? Que é justamente um número exagerado, né? Então, aqui é um trecho de Nume e a Ninfa, quando o Bogolf vai para conversar com um dos diretores ali, né? Para querer um cargo. E aí a resposta dele é essa, né? Que ele está super atarefado. Então, perceba essa construção exagerada, né? De que ele fez mais do que todo mundo. Essa quantidade imensa de decretos que não faz o mínimo sentido, né? Mas que está aí construído de forma exagerada e ele ali todo atrapalhado, né? Isso continua na narrativa, que suscita justamente também esse riso para nós. Pode passar, Natasha. Para a gente entender a construção de Nume e a Ninfa também, então, assim, é todo um processo para a gente conseguir entender a obra. Eu acho que também, até por isso que ela foi um pouco incompreendida, né? Mas para a gente conseguir pegar alguns ganchos melhores para análise, a gente precisa entender o Lima Barreto entre os fatos e a literatura, que na verdade é uma das partes que eu mais gosto do Lima, né? Que é esse gancho que a gente consegue fazer como o grupo de estudos propõe, né? Esse gancho entre a história e a literatura. O que a gente precisa entender? O texto ficcional do Lima Barreto, seja ele Nume e a Ninfa ou não, né? Alguns dos textos dele não escondem o processo de criação a partir de um corpus organizado por meio de dados da história nacional. É o caso, por exemplo, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é né, se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos romances do escritor. Ele também se vale ali de dados que de fato aconteceram na história do país. E com Nume e a Ninfa não é diferente. Resumidamente, né, para trabalhar essas questões do Lima entre os fatos e a literatura, eu usei o estudo do Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, né, e até coloco aqui a citação. Neste ponto surge uma pergunta: qual a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte? Digamos que ela deve ser imediatamente completada por outra. Qual a influência exercida pela obra de arte sobre o meio? Assim poderemos chegar mais perto de uma interpretação dialética, superando o caráter mecanicista que geralmente predominam. Então, eu utilizei um pouco, né, para dar essa base teórica, justamente essa dialética que o Cândido propõe. Pode passar, Natasha.
Então, o que é importante a gente saber, né? Que o próprio Lima se coloca nessa questão de entender o meio social e de entender a literatura como algo, como um fenômeno social, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer uma citação dele que fala sobre isso. E tem um estudo, né, que vai dizer assim, que não é possível interpretar Lima Barreto através de uma leitura estanque. É preciso acompanhar as conexões que este intelectual ousou criar para ler a sociedade de sua época. Então, foi o que nós comentamos na semana passada, né? O Lima observava a realidade e transformava isso em ficção, ou seja, ele ficcionalizava esse discurso, tá? Sobre o romance Numa e a Ninfa, o que a gente precisa saber? Ele circulou em folhetins no ano de 1915, mas faz referências às agitações políticas do Brasil da Primeira República, especialmente relacionadas às eleições de 1910. Ele surge também de um conto, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, que é justamente essa superposição de narrativas que acontece também no romance. Mas ainda sobre os fatos, né, esses fatos históricos, e aí o pessoal da história que me perdoe se tiver alguma coisa, né, mas eu tirei alguns trechinhos da dissertação só para comentar, né, a gente está ali naquele momento da história do país popularmente conhecido como República Café com Leite, né, que era aquela alternância das oligarquias de poder. Mas, na verdade, a gente percebe que não era só São Paulo e Minas Gerais, né, não eram só esses dois países, e aí isso vai avançando, até que, aqui eu coloco uma citação do Boris Fausto, que a campanha para a presidência da República, em 1909, né, entre 1909 e 1910, foi a primeira efetiva disputa eleitoral da vida republicana. E aí o que o Lima Barreto vai fazer? Ele vai observar justamente essas agitações políticas que acontecem e vai ficcionalizar essas questões. Então, o que a gente tem aqui, né? São cerca aí de 20 anos, né, depois da proclamação, e nessas eleições que o cenário muda, tivemos, de um lado, o Hermes da Fonseca, apoiado pelos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, e apoiado também pelos militares, e do outro lado, na oposição, nós tínhamos o Rui Barbosa, representante de São Paulo e aliado à Bahia, né? Então, o Lima vai, né, notar isso, sempre atento a essas mudanças, sintetiza essa disputa e essa espécie de disputa política que aparece em alguns momentos. A narrativa não gira em torno disso, tá? Não é essa ficcionalização das eleições, mas ele pega as agitações políticas e coloca na obra dele. Pode passar, Natasha. Então, aqui eu gosto de trazer uma carta, né, que ele escreve ao amigo Noronha Santos. É uma carta de 18 de maio de 1909, em que ele deixa as impressões justamente bem-humoradas, irônicas e críticas à lá Lima Barreto, como estamos acostumados, sobre esses acontecimentos. E ele vai dizer assim: sabias que o campista era candidato à presidência do Pena? Bem, a estupidez nacional e a cavação também começaram a agitar o nome de Hermes. Ele, no caso campista, tomou a sério. O Pena pediu então à Gralha, Hermes, que declarasse se era ou não candidato. Sabes o que Pena fez? Mandou chamá-lo, pediu desculpas, abandonou o campista e a Gralha ficou na pasta. Está aí que está reduzido o Brasil, né? Então, muito crítico, muito irônico, sempre consciente desses problemas, né? Ele começa, então, a pensar primeiro nesse conto que ele poderia trazer algumas agitações e que tem o ápice no romance. Pode passar, Natasha. E aí aqui, né, eu trago uma citação também da Lilian Schwartz, que resume o que eu quero dizer, né? Por isso que eu trouxe a citação, que é justamente: Lima deve ter percebido que sua carta a Noronha mais parecia um trailer de filme cujo enredo é previamente conhecido. Com tal ambiente em mente, preparou então o argumento do seu futuro romance Numa e a Ninfa, baseado nos acontecimentos que levaram à vitória de Hermes da Fonseca. Dessa vez, buscava atingir os políticos, não mais os jornalistas. Então, agora ele vai preparar um romance
em que ele quer atingir e que ele quer desmoralizar e escancarar a classe política do país, especialmente deputados e ministros. Tá? Pode passar. Para a gente entender a obra, né? Ela foi encomendada pelo jornal A Noite, que foi um jornal, né, fundado em 1911, crítico do governo do Hermes da Fonseca. Em 1915, quando eles anunciaram a publicação do romance, eles comunicavam, inclusive, traços identitários de políticos que o Lima retratava. Então, isso foi colocado já no jornal, né? Assim, os políticos da época, eles foram facilmente identificados. É claro que hoje, né, o leitor de hoje, ele não vai conseguir identificar, talvez, né, um leitor que não esteja a par desses fatos históricos, mas ainda assim ele vai conseguir entender que é uma crítica feita para a classe política. Então, nós temos aqui, né, Dr. Bastos era Pinheiro Machado, General Bentes fazia as vezes do presidente Hermes da Fonseca, Xisto era o vice Davi Campista, Ruas Bandeira o jornalista João Lage, que já fazia parte da galeria de personagens de recordações do escrivão Isaías Caminha, e por aí vai. Então, essa questão de essas personagens, né, terem sido identificadas no romance. Pode passar. E aí, aqui, né, para a gente entender também essa questão do Lima entre esses fatos e a literatura, o debate a esse respeito não está encerrado e nunca ficará encerrado enquanto não concordarem os sábios e as autoridades no assunto que o fenômeno artístico é um fenômeno social e a arte é social, para não dizer sociológico. Esse trecho está numa espécie até de manifesto, né, que o Lima faz, que é o texto O Destino da Literatura. É um texto que, na verdade, ele faz para uma conferência que nunca foi realizada por essas questões de bebida que o Lima teve, que nós já comentamos na aula passada, mas ela foi, né, publicada enquanto texto. E a gente consegue perceber essa preocupação do Lima em dizer que a arte, que o fenômeno artístico é social. Tá? Pode passar, Natasha. Para a gente entender só a cronologia da obra Número e a Ninfa. Em 1910, nós temos o conto com esse título. Em 1912, nós temos a circulação dos fascículos de As Aventuras do Dr. Bogoloff. Aí foi o que eu falei para vocês na semana passada, né? Eu já vi gente falar Bogoloff, gente falar Bogoloff, tá? Então, eu já vi dessas duas pronúncias. Uma hora ele tira o acento, na outra ele deixa, tá? Então, fica aí essa questão de pronúncia só, tá? Esses fascículos, eles circulam aí em 1912, são 4 fascículos, é uma narrativa inacabada, mas que conta as aventuras de um russo aí pelo Brasil, né? Ele vem da Rússia para o Brasil nas tentativas de prosperar honestamente. Até que um dia alguém fala para ele que ele deveria adotar o título de doutor, porque ele iria longe, né, no país, loiro, estrangeiro, ele podia tentar aí cargos públicos e políticos. E assim ele tenta, com ideias absurdas, né, com ideias aparentemente ridículas, percebam aí a construção hiperbólica, caricaturesca, né, porque ele vai chegar dizendo que ele consegue criar, né, galinhas do tamanho de porcos, porcos do tamanho de bois e bois do tamanho de elefantes. Isso é completamente ridículo, completamente absurdo, mas o ministro acha o máximo e ele se torna diretor da Pecuária Nacional. Né? Então, são justamente essas aventuras dele nesse Brasil. Na semana passada nós até comentamos, né, que tem um pouquinho aí do homem que sabia javanês, que é outro também. Ele não é estrangeiro, mas ele se aventura, né, no país e consegue grandes cargos, consegue aí grandes influências, ainda que ele não tenha também aptidão para tal. O que vai acontecer? No romance, o Lima vai incorporar a ideia do conto Numa e a Ninfa, vai colocar o Bogoloff dentro do romance e vai ampliar a narrativa para 10 capítulos, tá? Qual que é o enredo principal de Numa e a Ninfa, tanto o conto quanto o romance? Ele gira em torno do mesmo tema, que é a incompetência do Numa, né, que é um deputado, e do casamento por interesses.
No conto, a esposa do Numa se chama Gilberta e no romance ela se chama Edgarda. Foi uma coisa assim que eu não aprofundei muito a questão do porquê que ele faz essa mudança de nomes, né? Mas a questão do Numa e Ninfa a gente já vai conversar. O que gira em torno desse enredo, então? No início da narrativa, né, pensando na narrativa do conto, eu vou contar a narrativa do conto, porque ela é mais condensada, né? A gente tem um casal apontado pelas ruas e completamente aí notável, né? Um casal que é apontado e tudo mais. E quem é esse casal? O Numa e a esposa. O Numa é um deputado já há 2 legislaturas, mas ele só começa a ter destaque na segunda, depois de fazer um discurso que é aclamado, né? Que todos ficam ali boquiabertos, porque até então ele nunca tinha aparecido, ele nunca tinha tido destaque algum. O Numa era muito bom para decorar as coisas, né? Então a gente vai percebendo que ele se formou em direito decorando apostilas, né? E que ele tinha ambições. Então ele tinha o sonho primeiro de se tornar deputado e a ambição maior dele se tornar presidente da República. Mas ele sabe que para isso ele vai precisar do quê? De influências. Por isso ele se casa, né, com a Gilberta no conto e com a Edgarda no romance, né, que é aí a mesma ideia, a mesma mulher, mas que ela é filha de um político. O casamento não é por amor, é por interesses, tanto que ela, a primeira vez que o vê, fala que ele é um bacharelinho roceiro e mal vestido. Então perceba a desmistificação aí, né, dessa ideia do amor romântico, porque ela mesma, a primeira vez que o vê, né, já tem essa descrição pejorativa dada ao futuro marido. Primeiro ela não queria casar, né, mas depois ela não tem nada melhor para fazer, está entediada, resolve se casar com ele. Só que ela desejava um marido que fosse notável, que fosse influente e tudo mais. Então, ela, isso no romance é mais explicado, mas ela sugere a ele fazer um discurso que ele decore. E ele aceita, né? Ele resolve aceitar, ele faz um discurso, decora e triunfa. E a partir de então eles passam a ser apontados nas ruas, a gente volta para o começo da narrativa, e ele começa sempre com esse processo, decorar os discursos e ter notoriedade ali na Câmara. Até que a gente chega ao problema da narrativa. Por quê? No conto, ele foge de um debate que ele mesmo provoca e corre para casa para pedir um discurso para a esposa. No romance é um pouco pior, porque ele tenta falar, ele tenta articular, a gente vai até analisar esse trechinho, é um fiasco, né? Ele não consegue, porque ele não tem capacidade para tal, isso em todo momento é muito descrito para nós, o tanto que ele é incompetente. Então ele não consegue, ele não tinha nada decorado, ele não sabe articular o próprio pensamento, é um fiasco, ele finge ali, né, que não consegue terminar de falar e tudo mais, pede a palavra para o dia seguinte. Chega em casa desesperado. No romance é interessante porque quando ele fala para a esposa o que ele fez, né, que ele tentou falar, a resposta dela é: que imprudência. Né? Ou seja, ela também, em momento nenhum, ela acreditava, né, nessa competência desse marido, né? Muito pelo contrário, você é um imprudente de tentar falar em público porque você é incompetente. E aí ele pede para ela, né, que por favor, ele precisa desse discurso, ele precisa que ela faça alguma coisa para ajudá-lo. No começo ela fica ali, né, um pouco receosa e tudo mais, mas resolve fazer isso. Pede para que ele pegue uns livros na biblioteca e ao mesmo tempo ela encaminha aí um telegrama pela criada, né, um bilhete, algo assim, para a criada. E isso fica aí na narrativa. À noite os dois jantam, o Numa se dirige ao quarto e a esposa à biblioteca. No meio da noite, quando ele acorda, o que ele pensa, né? Ele acorda e vai começar a pensar o quanto a esposa o ajuda, o quanto que ele só consegue, né, fazer as coisas por conta dela. E resolve, né, levantar, procurar a esposa para agradecer, né, e tudo mais, dar um agrado para ela. Conforme ele vai se aproximando da biblioteca, ele começa a escutar vozes, né? E dentre essas vozes ele escuta uma voz masculina. Quando ele olha pela fresta da porta, ele percebe
que a esposa, na verdade, o traía, certo? Então, o que acontece ali, né? Qual que é a cena? Eles se beijavam, né? A esposa com o amante, e era ele, na verdade, era o amante quem escrevia os discursos, né? Então, no meio ali dos papéis e dos escritos e tudo mais, eles ali em uma relação amorosa. O primeiro impulso do Numa é causar um escândalo, né? Arrombar a porta, mostrar que ele viu aquilo. Mas aí ele pensa que se ele fizesse aquilo, a carreira dele estaria arruinada, né? Ele perderia tudo, ele perderia os discursos, né? E ele perderia também aquela imagem de casamento, porque o que a gente tem, né, como um valor aí colocado na política até os dias de hoje? A ideia de família, a ideia de casamento. Então, se ele escancara isso, como que ele vai ser presidente, né? Então ele pensa, volta atrás, né? E é interessante porque ele volta pé ante pé para o quarto. Ou seja, parece que é ele que não pode ser visto pela esposa e não ao contrário, né? No romance é interessante porque a gente já sabe que a Edgarda tem uma relação extraconjugal no meio da narrativa, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 4, porque ela se encontra com o Benevenuto, que é um primo dela, inclusive, né? Então ela já tem esse encontro, então para o leitor não é uma surpresa no final. A relação extraconjugal é uma surpresa, mas ela se dá antes. Então o leitor sabe antes do Numa, né, que isso acontece. Já no conto, não, os dois descobrem ao mesmo tempo, tanto o leitor quanto o Numa descobrem essa relação ao mesmo tempo, tá? E aí, então, o que o Lima Barreto vai fazer para a circulação do romance? Ele pega essas ideias do conto e amplia, incorpora mais personagens, incorpora mais situações, mas a base é a mesma. A gente tem um primeiro capítulo com a apresentação desse casal, com a trajetória deles, e o último capítulo, a narrativa se fecha com o Numa voltando para o quarto após descobrir a traição da esposa. Tudo bem, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Hoje vocês estão menos participativos. Tá ok para acompanhar? Tudo bem, tudo ok. Então tá bom. Pode passar, Natasha, por favor. Bom, então o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer uma crítica, uma leitura, né, desse romance pelo viés satírico da narrativa barretiana. Pode passar, Natasha, que é só o títulozinho mesmo. Então, o que vai acontecer, né? No texto, esse agora do Carlos Erivani Fantinatti, que eu comentei com vocês, primeiro ele tem um que é a teoria da sátira e depois ele tem um que vai ser a sátira em Lima Barreto. Ele foi escrito em 1981, publicado na obra O Professor e o Escrivão. Ela está, inclusive, referenciada, é uma obra que eu recomendo bastante para quem estuda, né, o Lima. Ele vai afirmar que o Lima Barreto é um autêntico satirista e que o romance Numa e a Ninfa é a sua terceira obra satírica. Então a gente já tem essa afirmação. E o próprio Bose, né, vai dizer que o romance em questão, ou seja, Numa e a Ninfa, é uma sátira política e que tende à caricatura. Então é normal, né, a crítica literária colocar o Lima Barreto como um satirista, né, como um autor de sátiras e tudo mais. Mas o que a crítica nacional não se preocupou em fazer, né? Demonstrar o modo como Lima Barreto constrói a sua sátira. E aí é por isso que eu acho o estudo do Carlos Erivani Fantinatti tão interessante, porque ele vai começar a trabalhar com isso. E aí é uma questão que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais ampliada na análise, né? Porque foi justamente o que eu me propus a fazer na dissertação, que é como que ele constrói essa sátira e mais do que isso, como que ele constrói isso, inclusive através de esquetes. Ou seja, tudo aquilo que foi criticado, na verdade, é procedimento intencional. Pode passar, Natasha, por favor. Então, pensando na crítica, né, nós temos, de fato, em Numa e a Ninfa, um dos romances mais mal criticados e mal vistos do Lima Barreto. Ele é avaliado como caráter documental,
ele é avaliado como caráter de registro por conta dessa questão da eleição, ele é avaliado de diferentes formas, falam que ele é mal construído, que ele não tem acabamento, que as personagens não têm não tem profundidade, né? Então, foi inclusive, né, uma questão interessante, porque quando eu fui estudar a obra, eu fiquei um pouco receosa, inclusive, de estudá-la, porque, poxa, a obra mais, né, mal vista, mais criticada dele, como que eu vou trabalhar com esse viés, né, da crítica nesses romances, nesse romance. E aí eu vou pegar alguns trechos para mostrar para vocês quais são essas críticas e como que elas são, na verdade, quebradas, né, quando a gente analisa esse viés da sátira. Só antes disso, colocar um trechinho do Francisco de Assis Barbosa, que ele vai dizer assim, né? O escritor que na primeira juventude arremetera contra os mandarins das letras e do jornalismo, enfrenta agora os homens todo-poderosos da política que mandavam e desmandavam no Brasil, ridicularizando-os, apontando-os ao escárnio do povo. E é justamente essa ridicularização e esse escárnio que fazem essa obra grandiosa no sentido estético. Pode passar, Natasha, por favor. Primeira crítica que eu destaco é a crítica que já vai no prefácio da obra, que foi escrito. Imagina o impacto desses textos no período, exatamente, né? O tanto que impactou. Só que, de novo, né, é o que eu vou mostrar agora. Desde 1917, quando a obra foi... Porque daí, em 1917, ela foi comercializada como livro, né? Já era criticada, justamente para quê, né? Para uma tentativa, provavelmente, de silenciamento, talvez, né? Então, se a gente criticar, vai todo mundo ler com esses olhos e não vai ver com a forma como precisa, né? Então, olha só, desde 1917, Pode falar, Angélica. Oi, Brenda, boa noite. Boa noite. Eu queria só... o foco do minicurso, na verdade, é a Numa e a Ninfa, mas recentemente eu tive a oportunidade de escrever sobre um outro conto dele, que é O Poderoso Doutor Mata-Morros. E essas temáticas, elas são bem recorrentes, né? Como, por exemplo, essa crítica ao casamento, ao apadrinhamento político, né? Aos cargos que são distribuídos sem nenhuma perspectiva de domínio, né? Daquela pessoa que está assumindo os cargos. E aí eu fico pensando realmente assim, nessa recorrência de escrita do Lima, de fazer mesmo essa crítica, né? E eu fico refletindo muito sobre esse encorajamento dele, sabe? E talvez por conta disso, o Lima não teve esse reconhecimento, não teve todas essas portas abertas assim no mundo das editoras, né? A primeira publicação dele foi numa editora de Portugal, e eu lembro que o Francisco de Assis Barbosa ele vai fazer uma descrição da angústia do Lima Barreto em receber o primeiro livro, né? Porque ele já estava desacreditado na publicação. Então, fico dentro dessa reflexão, porque eu imagino que vários outros textos, né, vários outros contos e crônicas davam essa cutucada, né? E não era, a gente encontra aí, não é uma cutucada superficial, não é uma cutucada que fica, né, dá aquela cutucada e se esconde, não, é uma coisa mesmo assim, quando a pessoa lê e você Não tá fica na assim, entrelinha, né? não, Lima, ele mostrava a cara mesmo, ele não tinha esse medo, né? Então, eu fico imaginando, quando você foi falando aí de todo esse processo da construção da escrita, da sátira, que eu achei muito interessante, porque a minha formação é em história, e para mim foi muito, muito bacana essa sua apresentação, né? Eu fiquei imaginando disso, sabe? Essa recepção, qual o burburinho que devia causar, né? Qual o burburinho, o incômodo do Lima Barreto,
Eu acho que o Lima Barreto veio para isso mesmo, sabe? Para poder ser aquela mosca na sopa desse pessoal aí. Sim, exatamente. E por isso, né, tão silenciado, eu acredito, né, que a crítica ela se dá justamente por conta disso. Aqui mesmo, né, uma das primeiras críticas que o romance tem é justamente isso, que a obra tem o quê? Um defeito grave, né? Então a obra é defeituosa, por quê, né? E aí são as palavras do João Ribeiro. Não há razoável acabamento, falta sempre a chave, tananã, que ele carpinteja excelentemente. Todos os personagens desaparecem quase subitamente. A vida do próprio Numa tem apenas um desenlace, insignificante para um crítico daquela espécie. Ou seja, toda essa denúncia que a gente consegue perceber, né? Porque o que o Lima quer denunciar com a obra? A incompetência dos deputados, o fato de que muitos deputados vivem apenas de aparência, né? Colocam ali um discurso e, na verdade, não, só um minutinho, Thiago, só para terminar a linha aqui. O desenlace é justamente para trazer essa crítica, mas como que ela é vista, né? Como insignificante. Né? Então, desde as primeiras manifestações do romance, é colocado assim. E aí, esse fato de os personagens desaparecerem quase subitamente, mais para o finalzinho da explicação eu vou trabalhar isso, mas só adiantando, o que eu consegui perceber na dissertação, junto com o meu orientador, foi que, na verdade, ele faz uma construção de uma prosa híbrida, porque, como a gente viu, a sátira se constrói também em cima de outros gêneros. E o que ele faz, na verdade? Esquetes teatrais. Essas personagens que desaparecem quase que subitamente, como ele coloca aqui como um defeito, na verdade, elas vêm para quê? Para representar, porque é típico da sátira você também ter personagens, né, que vão aparecer, representar algum vício, representar alguma coisa, cumprir um papel delas, já tá bom. E aí a gente consegue perceber essa construção de esquetes justamente com essas personagens que são ditas que desaparecem, tá? Só para já adiantar, mas que até isso, até essa crítica, né, até esse defeito gravíssimo, esses personagens que só como se algum personagem desaparecesse, né, como se ele simplesmente tivesse falado assim, como se tivesse sido como outras obras dele que infelizmente ficaram sim inacabadas, ele tem sim obras inacabadas, mas não foi o caso dessa, né? Ele de fato terminou conscientemente a obra, ele não deixou nenhum personagem para trás, como a crítica coloca. Tiago, você tinha levantado a mão? Sim, é um comentário bem rápido. Eu concordo com o que você disse, e é algo também que eu estou desenvolvendo na tese, porque a própria construção desses personagens que aparecem e não são desenvolvidos é o próprio delírio da política republicana. Por exemplo, se você for observar, a maioria. Eu tenho um artigo recente publicado na História e Historiografia, que eu trabalho a temática da corporeidade na obra No Minha Ninfa. E uma coisa que eu percebi, que é uma extensão do que eu vou estar desenvolvendo na tese, e uma coisa que eu percebo que boa parte desses personagens que aparecem e somem são essencialmente os políticos, isso em nome Anifa, são essencialmente políticos que estão na Câmara dos Deputados e que fazem parte daquele próprio jogo político. Eu estava fazendo a análise do teatro de gestualidades, os políticos ditos de valor são aqueles que aparecem, são aqueles que encenam politicamente, que têm algum tipo de importância com seus iguais e também que chamam a atenção para aparecerem na mídia, porque a gente tem que lembrar que o espaço parlamentar não é feito apenas por políticos, é feito também pela presença do povo, daqueles cabos eleitorais, e também pela própria mídia, pela imprensa, que vai estar criando o nome dessas pessoas e, ao mesmo tempo, destruindo, com críticas, com difamações. E eu percebo que é um pouco desse jogo de intenções do Lima Barreto, porque se você for observar, até nas outras obras romanescas, quando ele vai estar falando um pouco desses políticos, ele tem uma impressão muito similar, ele não desenvolve. E é exatamente esse jogo humorístico e satírico que ele pode estar também querendo estar criando, que é essa impressão de que a política ela é tão efêmera que só tem muitos candidatos, mas eles morrem no meio do caminho. Estou pensando muito nessa ideia, sabe, na minha tese. Eu achei genial. Confesso que essa parte em si dos políticos, né, aparece. Eu não analisei os políticos, eu analisei alguns sketches que aparecem com outras personagens,
Mas dessa questão de ser a própria política, né, o espaço que eles tinham, eu não cheguei a analisar, mas, nossa, faz total sentido, assim, é isso mesmo, né, e a hora que eu dei risada foi do comentário do Matheus aqui no chat também, concordando com você. E depois eu vou também pegar o seu artigo para fazer a leitura. Achei que faz assim, achei muito interessante a forma também como você analisa. E, de novo, né, críticas que eram feitas que não foram, né, analisadas e compreendidas. Né? Pode passar, Natasha, por favor. Depois nós temos também, né, o Antônio Hernani Prado, que afirma que também falta no romance de Lima Barreto, ou seja, ele é um estudioso do Lima Barreto, mas ele vai falar mal dessa obra, né, e vai dizer o quê? Falta episódios que se expandam, que se relacionem no enredo, que há uma espécie de ação fragmentária, falta de sentido entre as ações dos personagens, incluindo o Numa. E aí, pegando as palavras dele, né, dos romances de Lima Barreto, Numa e a Ninfa é talvez o de menor notação inventiva. E aí foi o que me levou, né, a justamente o título da minha dissertação ser Aspectos do Processo Criativo, ou seja, né, teve ali inventividade, criatividade e tudo mais. E não apenas por lhe faltar um dos pressupostos básicos da criação romanesco, da invenção de um episódio que se expanda em transformações progressivas que justifiquem a função das personagens e de seu significado frente ao conjunto dos motivos que escoram a lógica do argumento. Ou seja, pegando aqui o gancho do que o Tiago falou, né, que eu achei super interessante, é justamente isso. O que a crítica não conseguiu entender também, né, e que é papel nosso, né, como eu coloquei na aula da semana passada, que a Beatriz Rezende tanto fala, que cabe a nós, né, pegar a obra do Lima e trazer ela sempre para uma atualidade, compreender a obra do Lima, né. Essas personagens, de fato, em um primeiro momento, elas aparecem, proferem algum discurso e elas, de fato, elas não aparecem novamente, né? Elas ficam ali. Só que todas elas têm uma intencionalidade discursiva, esse efeito, né? Como o Tiago falou nesse caso, mostrar esse papel mesmo de boa parte dos políticos que aparecem e somem, né? É isso, é esse o processo da política que, se a gente pegar, a gente consegue perceber isso até os dias atuais. Imagina, né? Naquela época, conforme ele estava escrevendo, se ele estava escrevendo sobre isso, observando a realidade, é porque também era algo que acontecia e que ele vivenciava. Pode passar, Natasha. Mas aí é justamente o Carlos Erivani Fantinatti que vai dizer o quê? Ele vai analisar principalmente essa crítica do João Ribeiro sobre o viés da sátira. E aí ele vai dizer que aquilo que o João Ribeiro coloca como defeito, na verdade, é qualidade, porque é elemento da sátira. Se é elemento da sátira, é elemento literário, né? Então vai mostrar que ele teve sim essa intencionalidade e esse planejamento na hora de colocar as personagens e que elas cumprem ali uma função específica. Pode passar, Natasha. Então, o que a gente precisa pensar, né? Quais são, então, esses elementos da sátira no romance que a gente percebe? Desde o título, né? A gente eu comentei no início da explicação sobre sátira que o leitor é um leitor ativo, é um leitor que participa do processo, e o que a gente vai perceber aqui? É uma relação interdiscursiva, né? Ou seja, eu tenho ali elementos interdiscursivos, intertextuais, com o Numa, que é um rei da mitologia romana. Só que esse rei que nós temos, né, colocado, é um rei de caráter elevado, né? E o que é o Numa que a gente tem aqui, na verdade? Um Numa que só se preocupa com os próprios interesses, um Numa que não se preocupa com o povo, que governa para ele, que governa para os interesses dele. Ele é deputado pensando em ser o quê? Presidente. Essa é a ambição dele. Ele quer ficar, né, legislaturas e legislaturas como deputado, proferindo discursos que ele decora, mas que
são bem vistos pelo povo, para que finalmente ele consiga atingir esse objetivo dele de chegar à presidência, sustentando esses discursos, né, hipócritas, a gente vai perceber no final da narrativa, porque a ideia mesmo de casamento, de família e tudo mais, é completamente esfacelada, né, quando a gente tem essa questão da relação extraconjugal e que eles vão aceitar normalmente que isso aconteça. Já quando a gente pensa na questão da ninfa, né, então Numa e a ninfa, ninfas também na mitologia eram aquelas que protegiam e curavam, principalmente pensando aí os homens. Em certa medida, né, se a gente pensar, tanto a Gilberta no conto quanto a Edgarda no romance, essa mulher, né, que protege a carreira do marido. Eu acho interessante também analisar essa questão da personagem, principalmente a do romance, a Edgarda, porque ela tem mais destaque no romance do que ela tem no conto. E o que a gente consegue perceber? Que se a gente pensar no romantismo, né, aquela ideia do casamento idealizado, da mocinha e tudo mais, até isso o Lima, desmistifica quando ele constrói a Edgarda. Ele constrói essa personagem de uma forma completamente articulada, porque ela é a articuladora. Tem até um estudo que fala isso, que na verdade ela é a real articuladora ali do romance. Por quê? A gente também não sabe se de fato ela tinha uma relação de amor mesmo com o primo, né? Assim, tem um momento que até cita que ela tinha um interesse nele, mas a gente não sabe até que ponto isso também é tão verdadeiro, porque em nenhum momento também ela se declara com aquela questão toda, né? Com aquela idealização romântica toda para esse primo. E ela articula muito bem esse primo, que aparentemente é afastado da política, mas ele é muito inteligente, muito ligado, né, àquele contexto e às agitações, e consegue também convencer o marido a proferir esses discursos. Então percebam que ela está ali colocada num jogo de interesses, porque ela tinha esse desejo, né, de ter um marido que fosse apontado. E aqui é o que fala, né? O amor entre eles só surgiu depois do casamento e nem é o amor romântico, mais o carnal. Tem até um trecho, na verdade, eu não lembro se eu destaquei ele no slide, mas que fala que eles não conversavam, né? E que ela tinha uma relação até mesmo, utiliza, né, o maternal, ou seja, ela cuidava dele, né? Não era uma relação amorosa, né? De longe não tinha ali um interesse. O que ela vai fazer, na verdade? Ela vai cuidar da carreira dele e vai articular essa carreira dele. Só que mais do que isso, ela não articula só para ele, né? Ela articula também para ela, porque ela queria ser apontada nas ruas, ela queria ser a esposa de um deputado que fosse, né, que tivesse uma notoriedade. Tanto que no romance, quando ela começa a querer convencê-la a fazer isso, ela inclusive vai dizer isso, né? Nossa, o fulano fez um discurso, por que você não tenta? E aí é ela que instiga ele a fazer isso. Ela é preocupada com as questões políticas e sociais mais do que o próprio Numa. Então é muito comum, né, alguns trechos, que ela está sentada, né, lendo o jornal e comentando algumas coisas com ele. Então tem até um momento que durante ali aquelas disputas eleitorais, uma pessoa morre, e aí ela vai comentar isso com ele, ele vai dizer, não, mas morre gente mesmo com essas disputas, e ela ali sempre preocupada, pensando o que pode ser feito nessas questões. Então ela também é uma personagem construída de forma intencional e de forma ali muito bem articulada. Pode falar, Tiago. E eu acho que, dentre as personagens femininas, no centro da política ela é uma das mais complexas, porque, por exemplo, se a gente for observar o que o Lima Barreto já falou sobre esses perfis femininos na crônica, em nenhum momento ele coloca esses perfis ativos para a mulher, não. Ele entende os direitos das mulheres, mas sempre tem o porém. Porém, por exemplo, na questão do voto feminino, que ele chama até de feminismo burocrático,
ele tem muitas sátiras em relação e críticas em relação à própria temática. Mas eu quero colocar, por exemplo, por coincidência, hoje eu estava fechando um dos textos que chama Voto Feminino, que foi publicado na Careta em 1921, em que ele vai estar falando sobre a atuação de mulheres no parlamento. E ele coloca que o parlamento vai estar florido por conta da participação feminina. E o floreamento é exatamente uma participação que só está para distribuir perfumes, a beleza, e não fazer nenhum tipo de atuação parlamentar. E a própria função parlamentar é criar projetos que vingam, que tenham um tipo de finalidade, mas o Lima Barreto, a todo tempo na crônica, ele reitera que a mulher ela só tem pontos positivos em decorar, são pessoas ótimas em estar estudando para decorar tal. Chama em determinadas crônicas, ele até sugere essa função de papagaio, que são pessoas repetitivas, que aprendem, só sabem repetir, não tem essa virada de inteligível, tornar algo inteligível e refletir com a sua própria capacidade sem estar reproduzindo algo, algum tipo de discurso, por exemplo. E é muito. Às vezes, eu acho que quando a gente analisa só uma obra em si, o pesquisador que estuda Lima Barreto se perde muitas vezes. Não sei se você concorda comigo, Brenda, mas existe uma tendência muito grande das pessoas analisarem as obras isoladamente e reiteram um discurso como esses perfis femininos fossem sempre ativos, e não é. Porque se você fizer toda a movimentação para as crônicas, você vê direto o Leão Barreto, ele dilacera essas mulheres, ao mesmo tempo em que ele defende, porque é uma defesa com vários poréns. Acho que a Beatriz Rezende, não sei, eu não sei qual foi o texto, mas ela defende que o Lima Barreto, ela, na verdade, ela critica os pesquisadores que reiteram que o Lima Barreto foi machista. Eu concordo que o Leão Barreto foi machista. Ele tem mais uma estrutura para machismo da sua época. O machismo naquela época não existia como a gente pensa hoje, mas uma declinação machista para aquele contexto. Se eu não me engano, foi a Beatriz Rezende, eu não sei nem qual foi o texto, mas ela descaracteriza um pouco, sabe? Essas pesquisas, porque ela vai estar sempre lembrando a questão do Lima Barreto atuando contra os assassinatos de mulheres, contra a questão dos direitos a participar do espaço público, mas com vários poréns, mas está lá. Se ele afirma isso, então a gente não pode estar fechando ele como uma pessoa machista. Mas eu acho muito ambíguo. Acho que a própria dificuldade de estar trabalhando com a ambiguidade do que é o Lima Barreto, que foi o Lima Barreto, e de como a sua obra ainda pode ser interpretada. Porque a Edgarda, ao mesmo tempo que tem essa figura ativa, ela é a própria caricatura que o Lima Barreto cria de uma mulher que tenta se inserir na política, de alguma forma. Ela se insere a partir de Numa, porque quem está por trás de Numa é a Edgarda, passando todos os tipos de instruções. E eu acho que, embora o primo dela redija os textos, é a Edgarda grande cabeça, porque ele faz apenas na contramão das grandes discussões que está entre os dois. É ela que está articulando, basicamente, sabe? Sim, exatamente. Essa é mais uma das figuras aí tão ambíguas do Lima, né? O próprio Antônio Arnone Prado, no próprio prefácio, ele vai falar isso, né? Que a Edgarda é uma construção interessante, por quê? Porque ela foge dos perfis de personagens do Lima também, porque ela não, eu até achei aqui o trechinho da dissertação, né? Ela foge. Ela não é mais uma mulher pobre e anônima dos subúrbios, como a Clara dos Anjos, por exemplo, e nem uma mulher dita, né, aí perdida e miserável, como a Alzira, por exemplo, do conto que inclusive se intitula, né, perdão da palavra aí, mais uma vagabunda, né? Então, assim, é uma figura extremamente ambígua, extremamente contraditória, até quando a gente analisa essa personagem. Não dá para a gente analisar isoladamente, né? Como você falou, porque senão vai dar a entender que o Lima sempre vai construir um papel de mulher extremamente ativa, né? Assim, de personagem aí. E realmente não é o que acontece. Mas aqui a construção dela é interessante justamente por isso, porque a gente tem ela muito bem articulada para também tecer essas denúncias, né? E ela está sempre à frente dessas discussões, como eu comentei. Então, alguém que morre ali por uma briga política, ela está envolvida, alguém que tem uma hora também que ela vai dizer que ela tem pena do povo, né? E aí uma outra esposa de deputado vai dizer que não precisa ter pena do povo. Depois tem um outro discurso também que ela começa, e aí, na verdade, as outras esposas vão dizer que, na verdade, os deputados são os coitados, porque eles trabalham demais para ganhar tão pouco, né? Que também é um discurso aí que é colocado de forma extremamente irônica, e a Edgarda sempre articulada nessas discussões. Então, ela transita
entre as conversas com os homens, entre as conversas com as mulheres, ela sempre está ali tentando se inserir. E é caricaturesca também na medida em que ela é essa construção até mesmo exagerada, né? Então, aí a gente tem essa questão do título, né, que é importante. O que é interessante também do título? No conto, não existe nenhuma menção a que isso é, né, um intertexto, um interdiscurso e tudo mais, nenhuma. Já no romance, tem sim alguns pontos que nos chamam a atenção para isso. Tem um momento, logo no início da narrativa, em que um deputado vai falar para o outro, né? O Numa ainda não ouviu a ninfa, quando fizer, há de nós. Ou seja, já traz aí essa questão de quem é Numa, quem é ninfa, né? Então, aqui, de novo, a gente precisa desse leitor atento, desse leitor crítico e desse leitor ativo que consiga compreender. Se é um leitor que não sabe, né, ou não vai atrás, até isso o entendimento pode ficar prejudicado. Por quê? Porque o que a gente vai ter? A sátira se configura por essa posição de ataque e de inversão. E a gente tem justamente um ataque a essa lenda, né, e uma inversão disso também colocada aqui no romance. A gente tem, então, né, como já foi falado, essas personagens caricaturescas e construções exageradas. Para mim, o que chama muita atenção é o fato de o Numa ser a todo momento colocado como incompetente, a todo momento ele não conseguir, né, ter qualidades, e o fato do Bogoloff ali, né, tentando a todo custo exagerar as ideias e essas ideias serem, sim, aceitas no país, tá? E personagens, então, que servem como demonstração de elementos, e aí eu vou juntar isso na questão do sketch. Pode passar? Aqui eu trago só alguns trechos antes para a gente analisar e depois linkar com o final já. Pode passar? Então, olha só, aqui já vai mostrar para nós o narrador apresentando o momento em que o Numa passa a ser visto na Câmara. Então, olha só, entre as revelações parlamentares que surgiam no momento, uma causou espanto. Era quase desconhecida da Câmara e completamente do público a existência do deputado Numa Pompílio de Castro. Ou seja, por que ele está lá? Por influência, né? E a própria Câmara não o conhecia. Foi, portanto, com extraordinária surpresa que se viu o deputado Numa tomar a palavra e fazer um discurso valioso. Parecia um milagre, percebam o exagero, né? Percebam essa questão da hipérbole, causou espanto, era quase um milagre, né? Ver aquele sujeito tão mudo, tão esquivo, tão aparentemente sem ideias, lidar com as palavras, organizá-las convincentemente, exprimindo-se com bastante lógica, né? Exatamente, se ninguém do povo conhece, só reforça as indicações, né? Então, aqui o que a gente percebe? Que, poxa, se tem tudo isso, ele era tão mudo, tão esquivo, tão sem ideia, ninguém conhecia a existência dele, nossa, é um milagre esse homem ter falado. Então já começa aqui essa construção exagerada. Como assim? Por que ele falou só agora, né? A gente já pode ficar, o leitor, né, já pode ficar com esse pensamento. É interessante quando fala também dessa questão desconhecida da Câmara, porque tem um momento agora eu não vou lembrar se é no conto ou no romance ou se está nos dois, que fala que às vezes, inclusive, ele era impedido de entrar, né? Porque no romance, isso. Porque ele não sabiam, né, quem ele era, então impediam a entrada ali dele. Depois a gente tem ali a questão, de novo, né, da novidade, né? Ontem na Câmara, naquele incidente Vale a Couto de Caixeiros de oligarcas abandalhados, houve novidade, né? Ou seja, a gente só tem um bando de oligarcas abandalhados, mas nesse dia a gente teve uma novidade. O senhor Numa de Castro, isso foi publicado no jornal, tá? Assim, como se o jornal estivesse publicando. Senhor Numa de Castro, que até o dia de ontem era tido por idiota,
revelou-se um orador. É verdade que não pode emparelhar-se com os grandes oradores da Câmara. Faltam imagens, o seu vocabulário é pobre, a sua construção é rasteira, fala como conversa. E aí aqui a gente tem, né, que ainda assim tem críticas a ele, mas já é um milagre, já é uma novidade ele aparecer. Olha só, ontem ele era um idiota e hoje hoje, né, ele já até conseguiu falar alguma coisa, tá? Então percebam como essa personagem, ela é construída intencionalmente para denunciar a indicação política, para denunciar a incompetência política, tá? Tudo isso. Pode passar, Natasha, por favor. Aqui a gente tem a questão do... trazendo um pouquinho da Edgarda, né? O momento em que ela começa, né, a pesar esse casamento, que, poxa, ela queria alguém que desse destaque a ela. A mulher em que o casamento já começava a pesar aborrecia-se com essa obscuridade. Não o amara. Ela mesma, né? A gente tem acesso ao pensamento dela e ela vai dizer, ela vai pensar o quê? Não o amara, ou seja, em momento nenhum isso aqui é amor. Não o supunha inteligente, né? Ou seja, anteriormente ela vai dizer que ele é feio, mal vestido, agora ela não ama e além de tudo ele não é inteligente. Então, né? Que construção maravilhosa para ela se referir ao próprio marido. Mas havia não sei que de organização nele, de médio, de segurança, de processo, que esperou sempre que a política o fizesse pelo menos conhecido. Mas, assim, não queria o seu enlace, era um desastre sem desculpa aos seus olhos. Não queria, e seu enlace era um desastre sem desculpa aos seus olhos. Esperavam na Câmara barulhento, discutindo e ele vivia calado. Esperavam atacado pelos jornais da oposição e eles não diziam nada. Esperava o conhecido de todos e ninguém o conhecia, até mesmo as suas amigas. Ou seja, até então ninguém tem noção de quem é esse homem e isso cada vez mais aborrece, porque o único motivo pelo qual ela aceita, né, esse casamento seria que em algum momento ela pudesse ter essa notoriedade. Aqui no trecho seguinte é quando o leitor, no romance, ele descobre essa relação dela, né? Então, Benevenuto já veio, Carlota, porque ela se encontra com ele em uma outra casa. Já Edgarda está lá dentro. Edgarda atravessou o corredor e foi à sala de jantar. A casa era pequena, não tinha mais do que 2 salas de jantar e 2 quartos, dando um destes para a sala de jantar. Havia de permeio aos aposentos uma área que iluminava mal, tanto um como outro quarto. Mas, assim mesmo, a casa bastava para o destino que ela tinha merecido. O primo já estava no interior quando Edgarda lá entrou. Ao vê-la, ele se levantou e, num instante, beijaram-se sem dizer palavra. Então, aqui é nesse momento que o leitor já percebe que tem alguma coisa aí acontecendo. Pode passar, Natasha. Aqui eu trago também um trechinho para a gente entender o Bogoloff, né? Então, aqui o Lucrécio, né? Tem uma personagem que é o Lucrécio Barba de Bode, que é quem ele vai encontrar ali num primeiro momento, e quem vai justamente dar a dica para ele, né? És tolo, Bogoloff, devias ter te feito tratar por doutor. De que serve isso? Ou seja, né, ele que vem ali da Rússia, ele não tá, mas pra quê, né? Pra que tem que me chamar de doutor? Aqui muito. No Brasil é um título que dá todos os direitos, todas as considerações. Se te fizesse chamar de doutor, terias um lote melhor, melhores ferramentas e sementes. Louro, doutor e estrangeiro, ias longe. Ou seja, essa denúncia muito bem colocada, né, do quanto essa valorização de títulos, essa valorização da carteirada, né, já acontecia no país. Semana passada eu até comentei com vocês, o senador lá que fala, né, exatamente as mesmas palavras, você sabe com quem você está falando, e ordena que volte para buscar o binóculo dele, porque assim ele quer e ele tem esse direito, né? Então aqui a gente consegue perceber essa questão muito bem colocada, né? Essa denúncia aqui para nós. Ele não tem aptidão, ele só é loiro, doutor e estrangeiro, né? Ou seja, ele tem a aparência, né? Ele tem o título, porque a titulação é importante, e além de tudo, ele é estrangeiro. E aí a gente precisa lembrar que o Lima tem essa crítica, né, ao que vem de fora, essa valorização daquilo que vem de fora, que também é colocada aqui. Outra questão interessante é o próprio nome, né, da personagem, porque
é um nome que suscita também o estranhamento. Desde o primeiro momento, quando ele chega ao Brasil, que ele desce ali, o oficial de polícia não entende o nome dele, acha que ele é um anarquista, né, por conta do final ali do nome. Então, até isso é colocado intencional como um movimento de denúncia para nós, certo? Pode passar. Isso, uma variação do russo, né, exatamente. Aqui eu não vou ler tudo, mas é só para a gente entender o movimento, inclusive, dos esquetes. O esquete é um procedimento teatral, né? E aí aqui eu acho muito interessante, porque aparece só no capítulo 10, e a gente tem essa construção exatamente como se fosse um texto teatral, né? Esses discursos colocados com o nome das personagens em letras maiúsculas. Então foi uma coisa que eu achei extremamente interessante, me chamou a atenção, e eu pensei, poxa, por que ele fez isso, né? E aí a gente, depois estudando os esquetes, já é no último, já é no finalzinho, mas a gente consegue perceber que até mesmo a forma remete a esse procedimento. São, de novo, deputados, né? Ou seja, são personagens ali da esfera política. Depois disso, eles não aparecem mais, ou seja, essa demonstração, esse barulho e toda essa agitação que eles tentam fazer. Então, olha que interessante, a gente tem o seguinte: a sessão de 25 de outubro foi particularmente agitada. Depois de ser lido o expediente, o presidente deu a palavra ao deputado Bentiano, que explicou a sua atitude votando a favor da rejeição do voto oposto ao projeto de venda da Estrada de Ferro de Mato Grosso. Não era escravo de suas opiniões políticas, dizia. Não temia a opinião pública, mas também não temia a oposição facciosa e arruaceira. Ou seja, aqui essas discussões políticas que envolvem a Câmara. E aí uma questão, né, sempre aqui. Protesto, peço a palavra. O presidente tocou o timbre, nos pediu atenção, tananã, e sempre essas brigas, né, que tem uma coisa com outra, peço a palavra, essas reticências que mostram que um está interrompendo o discurso do outro. Ou seja, essa sessão da Câmara ela não é mais discutida no romance, só que o que ela serve? Ela serve para ilustrar, ela serve para demonstrar, como até mesmo o Tiago falou, o quanto que a política brasileira estava agitada naquela época, o quanto que essas discussões aconteciam na Câmara. Depois é ainda mais interessante, ali no final, quando a gente tem, né, o deputado ali, Willis, falando, e ele vai falar uma sucessão de coisas em inglês que, na verdade, não tem nada a ver com o que está sendo discutido. Só que, olha só, a parte do deputado Willis foi muito bem recebido. E, é um sinal de campelo, houve palmas nas galerias a seguir-se do recinto. Ou seja, vira um verdadeiro ali, entre aspas, circo, né? Falando coisas completamente... Um brigando com o outro, um interrompendo a fala do outro, falas completamente desconexas, né? E aplausos do nada para uma coisa que não deveria nem ter sido colocada, né? Exatamente, né? Aqui colocaram, né? Em uma época sem rádio ou televisão, o povo não tinha ideia do que ocorria nesses espaços. Exatamente. Se hoje é gravado e a gente já tem que se deparar com algumas coisas que a gente pensa, nossa, como que alguém teve coragem de falar isso? Imagina nessa época que essas reuniões ainda ficavam restritas ali somente a eles, né? Pode passar, Natasha, que tem a continuaçãozinha. E aí o Numa, né, vai começar a falar, né, vai começar a brigar ali também, vai dizer, peço a palavra para uma explicação pessoal. E aí a gente tem aqui, né, Júlio Barroso continuou sua oração, embora cortado de partes constantes, após a qual foi dada a Numa a palavra para uma explicação pessoal. Toda a Câmara esperou que Numa fizesse um veemente discurso, como faziam crer as suas orações anteriores. Mas, ao contrário disso, pronunciou breves palavras. Disse que era honrado, que sua adesão ao general Bento tinha sido espontânea e sincera. A impressão geral foi péssima. Ou seja, aqui é esse momento em que ele não consegue articular o próprio discurso e que ele fracassa, tá? Então, a gente tem toda essa agitação política sendo demonstrada, ele pede a palavra e não consegue, volta para casa, e aí é aquele momento em que ele pede para que a esposa faça o discurso para ele. Pode passar, Natasha, tá acabando, gente. E aí, essa questão da prosa híbrida, da construção dos esquetes, né? Nós notamos que o Lima constrói essa questão da sátira em um processo realmente, né, como já foi falado, como já foi pontuado, intencional. E aí, por que esquetes, né? O que é um esquete
a gente pensa no sentido de sketch mesmo teatral, né, o sentido mesmo teatral do termo, que são, né, pequenas... o sketch compreende uma situação curta, de curta duração, encenada, na maioria das vezes de forma cômica, né? Os atores não contam com uma caracterização muito grande ali, e é algo pontual, rápido, episódico e que provoca o riso, escorados justamente nesses momentos que o Lima faz, que é trazer na política nacional. Outra questão que é muito interessante são justamente as personagens que se movimentam pelos diferentes espaços da cidade. Então, uma hora o Numa está na casa dele, acaba o capítulo, no capítulo seguinte ele já está transitando no espaço da cidade, descrevendo a paisagem e tudo mais. Então, e também com essa participação de diálogos entre essas personagens. Então, o que a gente conseguiu perceber? Que a intenção dele, quando ele junta, né, o conto, junta a narrativa, os fascículos do Dr. Bogolov, e amplia isso para o romance, ele faz isso com uma intencionalidade satírica de denunciar e criticar a política nacional, mas mais do que isso, ele se vale desse procedimento aí de demonstração. Aí eu observei, né, alguns sketches, já no primeiro capítulo a gente tem eu não coloquei os exemplos só para não ficar cansativo, mas eu vou trabalhar com 3 deles, além desse que foi colocado, né, que é essa agitação política na Câmara, que inclusive a forma é muito bem semelhante ao teatro, mas não é em todos os casos que aparece dessa forma, tá? Em alguns é incorporada mesmo essa técnica da demonstração, do diálogo e da caracterização da cena curta. Tem uma, né, que no final do primeiro capítulo, que o Numa Edgarda, ele se encontra com a esposa de um general, acompanhada de uma amiga, e é o primeiro momento em que aparece o Benevenuto. Há uma cena dialogada, uma questão sobre o assunto de algumas pessoas conseguirem cargos através de influências políticas, né? E aí a gente vai ter toda uma discussão aí que leva até mesmo à meritocracia. Por quê? Porque o Numa ele vai dizer assim que ele não precisa disso, que ele trabalha e consegue, né? Como se ele não tivesse conseguido tudo que ele conseguiu simplesmente pelo fato, né, de ser genro de um também político influente, mas ele vai dizer que não, que ele só consegue assim. E aí quem tem talento consegue tudo, e aí eles vão fazer uma discussão, né, de que quando as pessoas querem, elas conseguem, e o capítulo acaba aí num silêncio, né? Calaram-se, puseram-se a tomar o chá e tudo mais, e aí o capítulo acaba. No capítulo seguinte, a gente não tem uma continuação disso, e isso não é mais comentado, tá? No decorrer do romance. Ele não volta para fechar essa ideia e tudo mais. Por quê? Porque a intencionalidade dele era justamente a demonstração aí dessas questões. Depois a gente tem uma que é interessante, que é uma personagem que é uma viúva, né? É a viúva do Lopo Xavier, para quem leu o romance, né? Eu confesso que a primeira vez que eu li essa obra, eu não entendi, né, a presença dessa mulher. Eu fiquei, assim, não entendi no sentido, meu Deus, mas por que ela aparece, né? 3 vezes, ela aparece a primeira, aparece a segunda, a hora que aparece a terceira. Solicitando uma... Gente, voltou, eu acho que deu uma travada, né? Acho que voltou, né? Voltou. Ah, tá. Então, ela aparece essas 3 vezes para quê? Sempre em diferentes espaços, para diferentes pessoas, mas com o mesmo objetivo: solicitar uma pensão do marido, né, que morreu. E aí ela sempre vai com aquele discurso todo, sempre muito bem vestida, sempre muito bem arrumada, o que demonstra, né? Ela tá ali péssima, pobre, mas ela não perde literalmente a pose, né? Ela sempre tá ali com aquela melhor roupa, muito bem arrumada, para solicitar essa pensão. Então, o que ela tá querendo de novo uma personagem que vem para demonstrar. Depois, uma outra que eu achei extremamente interessante é uma que é uma professora, né? A senhora Florinda Seixas.
Ela foi criada por Lima Barreto, inspirado em Leoninda Daltro, que é uma professora conhecida nessa época do Lima pela atuação indigenista e luta por tentar implementar uma educação laica e profissional para os indígenas, né? Ela foi pioneira na luta pelo direito das mulheres e tudo mais, e aí o Lima incorpora questões que a gente consegue, né, identificar que se referem a essa professora. E aí, ela tenta dar uma aula pública de Guarani e tudo mais, não dá certo. Depois, de novo, ela tenta organizar uma homenagem depois para um coronel, levando essas pessoas, e isso, de novo, é um fiasco. É um caráter de encenação, um caráter até mesmo de coro que aparece entre essas personagens. Eles cantam, né, os alunos dela, mas é uma função de esquete que suscita o cômico, né, porque ele vai ser surpreendido, só que depois disso ela não vai mais aparecer na narrativa, e esse esquete ele se mostra episódico, e o efeito é justamente o que vai acontecer, né? Na medida em que essa cantoria toda, enfim, dá errada, deslegitima o ensinamento da professora. E aí, o que a gente tem? Um aspecto muito interessante. O Lima era um observador de praticamente todos os aspectos do país, né? Ele direcionava o olhar dele para esses vários setores da sociedade. E ele não deixou passar sem observação essa questão indígena, né? E aí, o que a gente tem? É possível notar, né? A Lilian Schwartz vai falar isso, que é um primeiro esboço à crítica que depois ele faria no Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando voltaria ao tema desse nacionalismo, né? Então, o que ele vai dizer, né? De acordo com o escritor, essa não passava de uma superficialidade, uma artificialidade que emprestava um lustro dos povos locais, mas que simplesmente desconhecia, desprezava e deixava morrer nas selvas, como a professora coloca. Então, essa personagem ela é inserida assim de forma intencional, depois ela não vai aparecer de novo, mas o que ela faz? Ela vai ilustrar que os políticos, de fato, não se importavam com a questão indígena do país, só colocavam uma hora ou outra para fazer uma ilustração, para fazer um floreamento ali, né? Mas que depois ignoravam completamente essa questão e até mesmo ridicularizavam. Então, essa é mais uma personagem que aparece ali nesse caráter episódico para demonstrar algo e que tem também uma intencionalidade, certo? Eu acho que deu para entender, né, essa construção dos esquetes, é algo que eu ainda quero aprofundar um pouco melhor, mas que na dissertação já deu para notar essa presença e toda essa construção intencional. Então, eu volto a ressaltar, né, aqui foi só em uma obra que eu analisei, obviamente, até pelo tempo, né, que foi durante o mestrado, mas que a obra do Lima é, sim, construída em um processo intencional, é a forma e o conteúdo que a gente tanto fala na literatura, então ele se preocupou, sim, com a forma, só que numa construção satírica, numa construção híbrida, mas que cumpre esse objetivo dele, que era desmascarar a classe política. Pode passar, Natasha, por favor? E aí, alguma dúvida? Se alguém tiver, agora a gente abre esse espaço. Realmente, né, por vezes ele usava, de alguns termos pejorativos, e é esse escritor de posicionamentos ambivalentes. Então, aqui ele coloca essa personagem justamente para trazer essa questão indígena em cena, mas também em outros textos ele critica a mesma questão do feminino, né? Então, a gente precisa da questão da participação das mulheres e tudo mais. Então, é um escritor ambivalente, ambíguo, né, que a gente precisa sempre de um olhar muito crítico. E, exatamente, a Lilian Schwartz, ela é perfeita, né, para ressaltar tanto essas ambivalências que o Lima traz. Não dá simplesmente para a gente colocar o Lima aí numa caixinha ou só analisar uma obra, né? Se você analisa só isso aqui, vai parecer que ele estava muito preocupado em criar personagens mulheres empoderadas, que ele estava muito preocupado, né, com essa questão indígena como um todo, mas não, em alguns momentos também ele fala de uma outra forma e a gente também precisa ter esse senso crítico. Certo? Agora eu vou abrir para quem quiser comentar, dúvidas, sugestões, críticas. É isso, gente. Elogios, né? Também. Ô, gente, assim, eu queria, né,
essa rodada aí dos comentários. Primeiramente, parabenizar a Brenda, né, pelo excelentíssimo minicurso. É muito interessante o Lima, porque é um autor que a gente lê, sabe de algumas coisas que ele comenta, que ele fala, mas quando a gente vê uma análise assim, abre muito a cabeça da gente, né, para muitas outras questões. Que, por um lado, é muito bom, a gente conhece o autor, né, e etc., mas, por outro, pelo menos para mim, foi muito angustiante, né, porque a gente vai vendo que ele está falando coisas há pelo menos um século atrás, e a gente está batendo na nossa porta, né, até hoje, assim. Então, a gente fica feliz e angustiado ao mesmo tempo, né, sobretudo, né, dentro dessas questões políticas, né, enfim, que ele foi um leitor muito atento da sua época, né? Então, assim, eu queria só fazer esse agradecimento aí à Brenda e também à Natasha, né, que está aí no nosso stand-by hoje. E aí, muitos agradecimentos, né, pessoal? Muito animado aí, coisa boa. Obrigada, gente. Obrigada pelas mensagens aí no chat. Obrigada por terem também, né, participado, comentado e tudo mais. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Brenda, eu só queria perguntar, porque eu tenho pressa em ler teu trabalho, eu acho que você foi muito preciosa nesse momento, assim, esse mini curso chegou no momento certo, principalmente para quem está estudando, né, o Lima Barreto. Te agradecer, né, e depois eu queria compartilhar, na verdade é uma dúvida, né, você citou o destino da literatura, aí eu queria saber onde que a gente encontra? Será que o destino, você falou como se fosse um manifesto, né? Será que está naquele compilado de contos que foi publicado pela Companhia das Letras? Não, ele não está nem na obra completa do Lima, né? Eu tenho aquele box, aquele último que eles fizeram, tá aqui, né? Bem no... Sim, aquele box coloridinho, né? Isso, eu comprei a última edição, a segunda edição, né, do livro, foi o que eles fizeram, e nem nele tem, mas na internet a gente encontra. Aí sempre para citar, eu cito como online, né, porque ele tem disponível online. Se a gente digita o destino da literatura, depois eu até mando, quando eu for mandar os slides, eu mando o link dele junto. Mas nem na obra completa do Lima, na verdade, eles não colocaram, né, esse texto. Aquele Amplios que eu comentei bastante na semana passada, aí ele tem, né, publicado na obra de contos dele, dos contos completos. Agora, o Destino da Literatura, eu, pelo menos, não encontrei Tá em impressões de leitura? Eu, assim, quando eu fui... Até olhei pelo sumário, eu lembro de não ter encontrado, mas depois eu vou até dar uma... Obrigada, Tiago. Procurada, então. Obrigada, Tiago. Eu lembro de ter lido o sumário e não tinha encontrado, mas então também tem na internet, de qualquer forma eu mando o link, que é um acesso mais fácil para a gente. Agradeço, parabéns pelo trabalho maravilhoso, viu? E eu estou ansiosa para ler. Está na biblioteca, né, Matheus? Tá sim. Tá na biblioteca, então. Tá lá. Vamos baixar para ler. Obrigada. Imagina. Mais alguém, gente? Aline? Eu acho que a Havia Aline levantado a tá mão? bom, não sei se tinha sido errado ou... Acho que foi Aline e Tiago, se eu não me engano. A Aline foi... Tudo bem. Errado. Tiago? Tiago? Já disse. Beleza. Você falou? Não. Era a citação do livro. Então, eu acho que é isso. Posso caminhar o encerramento, Matheus? Acho que podemos, assim, né? Uma noite maravilhosa. Bom, gente, muito obrigada, né? Gostaria muito de agradecer a presença de cada um nesses 2 dias de curso. Espero que realmente, né? Foi uma troca muito boa, assim, eu aprendi muito também com as considerações de vocês. Anotei várias coisas dos comentários para depois pegar. Eu espero continuar, né, nos estudos barretianos, inclusive amanhã sai o resultado do programa de pós-graduação que eu submeti esse ano. Então, espero que dê certo, né, para que eu possa continuar nos estudos barretianos. E
enfim, agradecer cada um de vocês que esteve aqui, que participou, agradecer também ao Matheus e ao grupo, né, de estudos em História e Literatura, por esse espaço, que foi um espaço aí de muita troca, foi um espaço aí que eu acredito muito, muito produtivo. Então, realmente é só agradecer mesmo a cada um de vocês. Uhum. Sucesso, gente. Vão acompanhando aí as nossas páginas, né? Que a gente vai postando outros cursos, outras atividades aí. O grupo tá sucesso. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigada. Natasha, nosso responsável aí. Uhum.